Muito bom dia, você que está aqui no nosso grupo, né? Casa Edificada. Chegamos ao 18º dia e eu acredito que você que está aqui, você está entendendo que aqui a gente está tratando de raízes profundas, né? Raízes que muitas vezes você nem imaginava que poderiam estar acontecendo na sua vida, na sua casa, na sua família. E por diversas situações, conforme você aprendeu, a raiz ela está talvez no pecado, no erro, no engano, e os frutos dessa árvore, né, digamos assim, para você entender bem, eles dão ali o sentido, eles mostram que tem algum problema na raiz, por conta do fruto, né? Sejam os tipos de perseguições que você sente, sejam as dívidas emocionais, as dúvidas, né? Então, a gente tem levado você a buscar tudo isso e entender aquilo que precisa ser transformado, né? Infelizmente, eu percebo que nem todas têm acessado, ouvido os áudios, mas eu creio que no momento certo o Espírito Santo vai guiá-las a ouvir, vai guiá-las a entender o propósito e realmente se reposicionar. Está no seu lugar de filha, amada do Pai, com a sua casa edificada, né? Edificada. E como o último assunto foi realmente um assunto muito profundo sobre o aborto, né, e o espírito de morte que muitas vezes vem na vida de muitas pessoas e nem sabem explicar o porquê, o de hoje também ele vai ser muito forte e, em especial para mim, foi algo assim que o Senhor, como se ele tirasse a venda dos meus olhos. Então, eu quero desde já pedir que você escute, né, com o seu coração aberto, ouvidos abertos, né, e olhos de ver. Então, vamos orar. Espírito Santo, eu te peço, Pai, com toda a reverência a Ti, que o Senhor esteja conduzindo esse áudio, Pai, que o Senhor esteja conduzindo esse propósito. Eu sei, Deus, que aqui existem muitas mulheres que vão ouvir, outras mulheres, Deus, que vão compartilhar e que vão depois acessar, não hoje, mas talvez daqui a muito tempo, Pai, porque as coisas que fazemos na internet, elas ficam, elas são compartilhadas, elas são reproduzidas, Pai. E eu peço a Ti, Espírito Santo, que não importa o dia, a hora, o mês, o ano em que esse áudio vai ser ouvido, mas eu te peço que o teu espírito continue a agir através, Pai, deste propósito, em cada vida, Senhor, que acessar, em cada vida, Senhor, que decidir ouvir, decidir de todo o coração ter a sua casa edificada sobre a rocha. Mais uma vez, Senhor, eu sei que quem convence é o teu espírito, não sou eu. E que talvez aquilo que para mim foi tão maravilhoso, foi um despertar, foi um cair a venda dos olhos, para outras talvez hoje vai ser um confronto, vai ser talvez um incômodo, vai ser talvez algo que ela não aceite, mas que ela permaneça aqui, Senhor, e que no momento certo, se isso for para ela, Deus, que o Senhor revele. É o que eu te peço, Espírito Santo. É o que eu te peço nesse áudio de hoje, neste propósito de hoje especificamente, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? A gente tem feito aqui o propósito. Eu quero lembrar vocês que no final, quem quiser adquirir o e-book, né, me chama para você entrar na lista de espera. A gente já tem alguns nomes ali. Para você que quer o e-book, você que gosta de ler, de anotar, de fazer suas anotações, ou até para você ministrar com as irmãs da sua igreja, você pode fazer um propósito em cima disso, né? Mas claro, esteja preparada, né? Mas você pode sim. Então, através do e-book, você ministrar, você vai ter ali, né, aquilo que a gente tem trazido aqui todos os dias, e eu tenho certeza que o Senhor, ele vai falar ao teu coração. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o ocultismo sutil e as misturas. E isso que eu quero falar para você tem sido realmente um novo posicionamento na minha vida, uma escolha, uma decisão, né, de abrir mão
de técnicas, de estudos, de investimentos financeiros que foram feitos para adquirir diplomas e esses conhecimentos, mas que o Senhor, ele me revelou. E eu digo para você, se você não quer ser confrontada no Espírito, se você não quer que o Espírito Santo te revele, então nem escute esse áudio, né? Porque depois não tem como a gente desouvir ou desver algo. É dessa forma no reino do Senhor. Ele vem, assim como um dia ele encontra Saulo, e Saulo fica cego, né? E depois as escamas dos olhos caem, porque ele tem um encontro real e verdadeiro com Deus. Ele achava que aquilo que ele fazia, de perseguir cristãos, de matar Estevão, por exemplo, era a vontade de Deus para ele. Ele achava que era por conta do ensino que ele recebeu desde pequeno. Mas quando ele teve um encontro real e verdadeiro com Deus, né? Ele ficou por um tempo cego, ele foi até o discípulo lá que o Senhor falou, ele orou por ele e ele foi curado. E as escamas dos olhos caíram, não só escamas físicas, mas as escamas espirituais. Espirituais, e estas são as que mais nos fazem andar por caminhos errados. Escamas nos olhos, nos nossos olhos espirituais. Então, eu quero que você venha abrir a sua Bíblia. Eu já vou abrir aqui na mensagem, tá? Depois você pode ler aí na sua, mas para a gente não demorar muito, tá? Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, diz assim: Simão, o Mago. Esse fato desencadeou uma perseguição terrível contra a igreja em Jerusalém. Os cristãos, com exceção dos apóstolos, foram todos dispersos pela Judéia e por Samaria. Alguns homens bons e corajosos sepultaram Estevão. Então, esse fato aqui é logo após a morte de Estevão. Se você não conhece a palavra, se você não conhece essa história, volta um pouquinho no livro de Atos. Até aconselho, leia todo o livro de Atos, porque é a parte da igreja viva, a igreja verdadeira, a igreja que era de casa em casa, a igreja que repartia o que tinha, a igreja que orava um pelos outros, a igreja que tinha ceia, a igreja que realmente era genuína, podemos dizer assim, a igreja primitiva, a primeira igreja, a igreja perseguida, a igreja que tinha um compromisso com Deus, não com homens, né? A igreja que realmente era perseguida. E aqui fala logo após a morte, Estevão foi morto a pedradas, mas ele era cheio do Espírito Santo. Ele tinha os olhos deles voltados só para Deus, porque ele via a glória de Deus. E quando ele foi morto, a Bíblia diz que ele teve essa visão, porque os olhos dele estavam no Senhor. Então, alguns homens bons e corajosos sepultaram Estevão, dando a ele um funeral digno. Quase todos choraram naquele dia. Saulo, que é Paulo, mas antes da conversão, mostrou-se muito cruel, devastando a igreja, invadindo as casas, levando homens e mulheres para a cadeia, forçados a deixar seus lares, e os seus seguidores de Jesus se tornaram missionários. Onde quer que se refugiassem, começavam a pregar a mensagem. Descendo a uma cidade samaritana, Filipe proclamou a mensagem do Messias. Quando o povo ouviu sua pregação e viu os milagres, claros sinais da ação de Deus, eles se apegaram a cada palavra. Pessoas que não podiam ficar em pé nem andar foram curadas naquele dia. Os espíritos malignos protestavam e faziam estardalhaço, mas eram expulsos. Houve muita alegria naquela cidade. Então, assim, primeiro ponto, né? Eles eram cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo, mesmo em meio à perseguição, eles eram cheios do Espírito Santo. Então a gente vê Filipe pegando cheio do Espírito, sinais e maravilhas iam acontecendo. Pessoas eram libertas, curadas e uma grande alegria chega àquela cidade.
E eu quero que você saiba que essa é a marca do reino de Deus: paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Diz assim, no finalzinho do versículo 8: houve muita alegria naquela cidade. Então, assim, apesar das perseguições, tem até uma canção que fala isso, né? Apesar, né, das perseguições, né? Apesar, fala assim a canção, não me lembro agora, mas eu lembrei dessa frase específica. Então, assim, havia uma alegria. Então, isso é o que vai falar lá em Filipenses depois, que é a paz que excede todo entendimento. Filipenses ou Efésios, né? A paz que excede todo entendimento, a alegria que vem do Espírito Santo, que talvez hoje você não tem. Porque tá faltando é buscar o Espírito Santo. A gente precisa entender isso, que o Espírito Santo não pode ser terceirizado na nossa vida. O Espírito Santo não pode ser trocado pelo aquilo que o pastor prega, por aquilo que um bispo do YouTube prega, por aquilo que eu te falo aqui, sabe? É você fechar a porta do quarto e falar com o Senhor e pedir: Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, eu quero aprender a ouvir a tua voz, eu quero discernir a tua voz no meio de tantas outras vozes. Espírito Santo, me conduz ao centro da tua vontade. No versículo 9 diz assim: antes da chegada de Filipe, um tal Simão. Veja bem, eu vou ler aqui na tradução a mensagem, tá? Um tal Simão costumava praticar magia na cidade, ganhando fama, né, com isso, e manipulando os samaritanos com sua feitiçaria. Então aqui a tradução ela é muito clara, magia. Ele praticava magia e ele manipulava com feitiçaria. E talvez na tua tradução diga mago, né? E eu quero que você entenda que nesse contexto, aonde Filipe estava cheio do Espírito Santo, fazendo milagres, né? Feliz, com alegria, com paz, justiça, nesse mesmo contexto aparece Simão, o mago. E ele não era um bruxo de caldeirão, mas ele era um homem respeitado. A Bíblia vai dizer aqui, todos comiam na mão dele. Olha que forte isso. Das criancinhas aos mais velhos. O povo acreditava que Simão tinha poderes sobrenaturais e o chamavam de grande mago. Ele morava ali havia algum tempo e todos os admiravam. Talvez você conhece alguém assim. Talvez você conhece alguém assim que todos comem na mão dessa pessoa, desde os pequenos até os mais velhos, porque o povo acredita que essa pessoa tem poderes sobrenaturais e as pessoas o chamavam o grande mago, né? O grande feiticeiro. Talvez hoje chamam-se o grande mentor, né? Nossa, ela é a minha mentora. E aí muitas vezes você sai da guiança do Espírito Santo para ser guiado por alguém que está praticando magia, feitiçaria. Versículo 12 diz assim: ele morava ali, né? Havia algum tempo e todos o admiravam. Mas quando Filipe veio à cidade, anunciando as novas do reino de Deus e proclamando o nome de Jesus Cristo, eles se esqueceram de Simão e foram batizados depois de se tornarem cristãos. O próprio Simão creu e foi batizado. E a partir daí tornou-se a sombra de Filipe. Por que ele se tornou a sombra de Filipe? Porque ele estava tão fascinado com os sinais e milagres de Deus que não saía de perto dele. Veja você que nesse contexto, aonde Filipe estava ali, cheio do Espírito Santo, através dele havia sinais e maravilhas, pessoas sendo libertas, curadas.
Grande alegria na cidade, aparece Simão, né? Aquele que era o poderoso. Ele não era um bruxo de caldeirão, mas um homem respeitado, influente, considerado até sábio, poderoso, que praticava ocultismo e manipulação espiritual. O texto diz que ele havia enfeitiçado o povo de Samaria por muito tempo. Todos, do menor ao maior, prestavam atenção nele. E aqui está uma verdade espiritual que eu quero que você se atente. O ocultismo sutil, ele não está apenas em religiões que praticam rituais declarados, mas também no engano, na mistura, na manipulação emocional e mental. Ele se disfarça de luz. Simão era visto como o grande poder de Deus, mas na verdade ele estava aprisionado pelo engano, pela amargura e pelo amor ao dinheiro. Então, muitas vezes, pessoas que nós colocamos no trono do nosso coração, porque até o ocultismo sutil, ele vem da raiz de desonra da idolatria, né? Nós idolatramos aquela pessoa, nossa, eu quero conhecimento dela, eu quero falar como ela, eu quero conseguir os mesmos resultados que ela, seja, né, financeiro, seja resultados das práticas que ela faz. E aí a gente começa a entrar nesse lugar, né? Só que por conta de viver aprisionado ao engano, a pessoa ela tem amargura no coração, ela tem amor ao dinheiro e o dinheiro nunca chega. O dinheiro nunca chega, porque você nunca consegue alcançar aquilo que o tal mentor, mentora, talvez tem, né? E hoje nós estamos num momento aonde o que mais existe são pessoas vendendo coisas, vendendo como você ficar rico, vendendo como você vai poder, né, ajudar outras pessoas, curar outras pessoas, usando técnicas de neuromarketing, técnicas, né, que existe aí fora, técnicas de pseudociência, né, para tentar alcançar uma cura, mas nada disso é real. É um ocultismo sutil. É uma aparência de bem, mas sem a vida de Deus. Sem a vida de Deus. Então eu quero que você entenda aqui, versículo 14. Quando os apóstolos em Jerusalém tomaram conhecimento de que Samaria tinha aceitado a mensagem, enviaram Pedro e João para orar por eles, a fim de que recebessem o Espírito Santo. Até aquele momento, eles tinham sido batizados apenas no nome do Senhor. O Espírito Santo ainda não tinha vindo sobre eles. Então, os apóstolos impuseram as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. Agora você preste atenção, versículo 18. Quando Simão, o mago, lembra? O feiticeiro que tinha aceitado Jesus, viu que os apóstolos concediam o Espírito com a simples imposição de mãos, ofereceu muito dinheiro. Entusiasmado, ele disse: vendam-me o segredo de vocês. Como consegue fazer isso? Quanto querem? Façam um preço. Ele quis comprar. Ele quis comprar o poder de Deus. E é isso que muitas vezes nós fazemos. Essa técnica funciona. Meu Deus, isso aqui descobre a raiz do problema em um atendimento e a gente vai lá e ressignifica e a pessoa sai bem. Quanto é? Eu quero, né? E aí tem preço para tudo hoje em dia. Hoje em dia tem preço para tudo. Só que não existe, eu quero que você entenda, não existe nada, né? Nenhum valor, nenhum dinheiro que possa pagar aquilo que é genuíno, aquilo que é de Cristo. Somente Ele pode dar e o que Ele nos dá é a graça, é de graça, é favor e merecido, não é porque a gente merece,
mas é porque ele se doou, ele deu tudo dele, para que a gente hoje pudesse ter a nossa vida em Deus. Então, aí no versículo 20, olha a resposta de Pedro, mas Pedro reagiu: para o inferno, olha que forte, para o inferno você e seu dinheiro. Como ousa pensar que você pode comprar o dom de Deus? Você nunca vai tomar parte da obra de Deus com o seu suborno e barganha. Trate já de mudar de vida. Peça ao Senhor que o perdoe por querer usar Deus para ganhar dinheiro. Vejo que não deixou o velho hábito, sua ganância está acabando com você. Então, Pedro, né? Pedro, ele era mais nervoso, digamos assim, ele não tinha muitas papas na língua, né? Se tinha que falar, ele falava. Então, Pedro chega e fala assim: ó, que isso? Pro inferno você e seu dinheiro. Como que você quer comprar aquilo que é dom de Deus? E muitas vezes nós caímos nisso. Nós queremos comprar, não é isso que funciona, então vou lá fazer esse curso, vou lá adquirir esse conhecimento, né? Às vezes você até se endivida, às vezes você até compra cursos que nem faz e fica ali buscando mais e mais conhecimentos para tentar achar, né, aquilo que vai te ajudar a resolver o problema das pessoas, quando na verdade você ainda não conseguiu nem resolver o seu. Pedro discerne, e ele diz em outras traduções: o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois percebo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Lembra? Raiz de amargura que gera iniquidade. Isso mostra que a raiz da feitiçaria é a iniquidade e a amargura somadas ao engano. O ocultismo sutil. O ocultismo sutil é isso. Ele é uma aparência de bem. Tudo bem, vai dar tudo certo, estou ajudando pessoas, mas sem a vida de Deus. E daí você usa atalhos, filosofias e técnicas que prometem resultados, mas afastam da dependência exclusiva do Espírito Santo. Do Espírito Santo. É uma loucura da mistura. 90% é Bíblia, 10% é trevas. Ah, não, Paty, é 99% Bíblia e 1% trevas. Esse 1% já contamina todo o resto. E aí eu quero dizer para você que isso vai causar em nós, lá na frente, se nós continuarmos pegando atalhos, se nós continuarmos pegando atalhos para aquilo que é o evangelho puro, e o atalho, ele é perigoso. O atalho é perigoso e é isso que o ocultismo faz. Existem perigos ao nós buscarmos os atalhos, e o primeiro deles é nós perdermos a nossa fé, nós deixarmos de acreditar em Deus unicamente. Aí a gente traz um evangelho com misturas que traz consequências. Cegueira espiritual, que vem da idolatria, e entregar o controle da nossa mente a ídolos, que vem da feitiçaria. E a pior das consequências dessas misturas é a incredulidade. Incredulidade. Porque a Bíblia fala assim, ó: como crerão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Isso vai trazer uma geração incrédula. E como que vai ser essa geração quando Jesus Cristo voltar? Você já parou para pensar? Uma geração que, se alguém está angustiado, manda fazer o quê? Vai fazer terapia. E eu sou terapeuta e eu estou aqui com muito temor falando isso. Né? Vai fazer terapia. Não se fala assim: vamos orar, vamos colocar diante de Deus essa angústia. É por isso que realmente, assim, quando eu entendi tudo isso, a venda dos olhos caíram, foi
uma decisão, né? Alguns podem dizer radical, Paty, né? Mas eu sou dessa forma. Se está desagradando ao meu Deus, se está desagradando ao meu Pai, eu não posso continuar nem com 1%. Ou é tudo ou é nada, né? Ou então assim, nesse caminho do ocultismo sutil, de muitas técnicas, o que aconteceu? Vamos usar só aquilo que dá para usar e aquilo que não dá, a gente tira fora, né? É como querer tirar ali. Às vezes eu faço aqui em casa, por exemplo, uma comida que tem temperinho verde, né? Salsinha, cebolinha, e a Manu não gosta dos verdinhos, ela fala. E aí eu tenho que tirar os verdinhos para ela poder comer o almoço ali. E aí eu digo para você, às vezes eu não consigo ver todos. E o sabor que o verdinho dá, né, que a cebolinha, a salsinha dá, continua. Então assim, mas a criança, às vezes a gente consegue enganar. E às vezes a gente parece criança. Acha assim, não, eu vou tirar isso aqui, mas isso aqui eu vou fazer, porque isso aqui dá resultado. Mas a essência, o sabor que aquele temperinho dá, continua. Então, o ocultismo sutil é essa loucura. 99% Bíblia, 1% trevas, mas esse 1% contamina todo o resto. E a Bíblia fala em Mateus, capítulo 6, versículo 23. Jesus disse: Se, porém, a luz que há em ti forem trevas, quão grande serão tais trevas? Se, porém, a luz que há em ti forem trevas, quão grandes serão tais trevas? Então, eu quero dizer para você, quando Pedro chama a atenção dele, no versículo 24, ele diz: Ó, exclamou Simão, orem por mim. Ora ao Senhor para que nada disso aconteça comigo. Depois disso, os apóstolos prosseguiram seu caminho e continuaram a testemunhar e a espalhar a mensagem da salvação de Deus, pregando nas cidades de samaritanas que encontravam no caminho, de volta para Jerusalém. E aí vai falar do eunuco, vai falar de outras pessoas que foram tocadas também. Mas eu quero que você entenda o seguinte: nós, muitas vezes, entramos por esses caminhos, né? Porque nós achamos que é o que vai resolver. E eu quero dizer aqui para você que está aqui, eu sei que eu tenho aqui pessoas no propósito que são terapeutas, assim como eu, que me conheceram por conta das mentorias, né? Para ensinar o marketing para os terapeutas, para ensinar como se posicionar na internet, que isso eu já aprendi antes até mesmo das terapias, né? Eu fazia sites, lojas, então eu fazia também social media, então tendo um pouco, né, da internet. Tenho feito alguns trabalhos assim até ultimamente. E eu quero dizer para você o seguinte: muitas estão aqui também porque são pacientes, né? E muitas estão aqui porque me conhecem desde a web rádio, das mensagens diárias edificantes, do canal do YouTube. Então, assim, a gente tem uma trajetória. Como eu sempre falei no meu testemunho, em 2020 eu engravidei, né, no meio da pandemia, quarta gestação de risco, por ser a quarta cesárea, na verdade a quinta gestação, a quarta cesárea. Então, assim, eu já tinha perdido o Davi, né? Eu já tinha sofrido um aborto retido, como eu falei no último áudio. Então, assim, a gestação da Manu foi muito estressante, apesar de nós estarmos todos em oração o tempo todo, era muito estressante, porque em meio à pandemia, às vezes eu tinha que fazer exames em alguns hospitais que eu ia com 2 máscaras, com luva, porque foi uma época que, principalmente no Rio Grande do Sul, muitas grávidas, naquela época, março de 2021, estavam, infelizmente, falecendo por conta do Covid. Então era muito estressante. A Manu nasceu em junho de 2021 e depois que passou aquele estresse, né, de meu Deus, não posso pegar, todo mundo cuidando, a família inteira cuidando, me veio a depressão pós-parto, porque a depressão vem muitas vezes depois de altos níveis de estresse.
E com a depressão pós-parto, eu sofri muito mesmo, né? Eu não me achava digna de ser mãe da Manuzinha, eu não me achava digna do meu esposo, das minhas filhas, eu achava que eu não era suficiente. Então, eu entrei nesse processo depressivo, ansiedade, crises de pânico e desejos de morte, realmente. E conversei com meu esposo, com meus pais, aí a nossa líder, a pastora, na época, ela falou: procura uma psicóloga. E eu relutei muito, porque eu sempre achei assim, meu Deus, o que eu vou fazer lá? Mas por fim fui em 2 consultas apenas, numa delas ela me encaminhou para o psiquiatra para me tomar medicação. Tenho ainda até hoje o laudo, testemunho com esse laudo, né, do encaminhamento. E na última consulta que eu fui, ela disse para mim que ela ouvia a paz de me ouvir e que eu devia estudar para ajudar outras mulheres. Então ali eu recebi, eu creio que um chamado, né? Deus usou a boca dela para dizer isso para mim. Porém, na época eu não tinha condições de fazer uma psicologia e também eu tinha Manuzinha bebezinha, tudo. Então eu fui pesquisar as terapias que seria um modo mais fácil, né, de se conseguir esse diploma e de estar atendendo mulheres. Mas eu fui 2 vezes na psicóloga e quando ela falou isso para mim, eu pensei, não, se ela sente paz em me ouvir, então o Deus que está em mim vai me ajudar e eu vou vencer isso. E eu comecei um propósito de oração. Eu me lembro que foram praticamente 3 meses, tá? Oração, leitura da palavra, ouvindo pregações. Quando vinham os pensamentos, eu mudava o pensamento. Quando vinha o medo, a angústia, a vontade de chorar, eu fazia outra coisa, então eu mudava os meus pensamentos, eu ia para a palavra. Eu usei muitas vezes aqueles versículos que a Bíblia fala, o que pensar. Eu usei muito, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. E eu orava, eu clamava, eu derramava o meu coração em Deus. Melhorei. Não melhorei, eu fui curada. É uma sensação assim incrível, porque é você procurar dentro de você aquela tristeza, aquela angústia e não encontrar mais. Isso aconteceu comigo. E não foi com nenhuma técnica, foi apenas oração, Bíblia, palavra. E sozinha, né? Sozinha, eu e Deus. E aí o que que acontece? Eu melhorei, aí eu aprendi ali a questão da internet, trabalhei um tempo, né, fazendo lojas online, até mesmo para pagar os meus cursos. E comecei a fazer os cursos. No primeiro momento, a minha ideia era fazer uma escola de mulheres com discipulado, mas infelizmente, muitas vezes o povo cristão, tudo que eles querem de graça. E a gente tem uma família para sustentar. O meu esposo trabalha, eu trabalho, então a gente não pode viver de vento, né? A gente tem as filhas, na época a Manuzinha tinha fralda, muita coisa, então eu comecei a trabalhar com a internet em casa para ajudar o meu esposo. Comecei a fazer os cursos e sempre, Deus sabe, orando e pedindo, Deus, eu não quero fazer nada errado, eu não quero fazer nada errado. E aí eu conheci a psicanálise cristã. Comecei o curso numa faculdade online, né, EAD, mas não gostei. Eu me lembro que eu não gostei, porque para mim, assim, eu tenho que gostar da professora, eu tenho que, né, conseguir entender o que ela fala, senão o estudo não flui, né? Cada um tem uma forma, uma maneira de estudar. Aí eu tranquei ali, e daí eu fui, conheci outro professor que ensinava PNL. Aí eu fiz a PNL, né? Pensei, não, tudo certo, só modular a mente e tal, beleza. Aí encontrei outra escola de ensino, que muitas aqui de vocês também são. E aí eu fiz a psicanálise cristã ali, beleza? Aí fiz a terapia cristã também. Depois eu conheci outro curso de uma mentora da internet, aprendi a nova medicina germânica e ali foi me apresentada a constelação familiar e depois eu aprendi a constelação familiar à luz da Bíblia. Então eram várias técnicas. E todas elas funcionavam muito bem. Todas elas funcionam. Eu quero dizer isso para você. Elas funcionam para trazer um alívio momentâneo.
elas funcionam, mas o problema é, nem tudo que funciona vem de Deus. E eu quero dizer para você que nem tudo que funciona vem de Deus, e a prova disso é aqui, o que nós lemos de Simão. Então, essas terapias misturadas são ocultismos sutis que entram na nossa vida e eles são substitutos da palavra. Aí eu comecei a procurar e a gente vai sempre pensando, eu preciso conhecer mais, me falta ainda conhecimento. E aí aprendi sobre a meditação guiada cristã, né? Tem um canal no YouTube muito grande de uma pastora que ela faz, né? Então eu pensei, pastora faz, não tem problema. Olha o erro, né? Olha o engano. Até o Ho'oponopono ela ensina sendo cristã. Isso aí eu pensei, não, isso aí, não, isso eu tiro, mas isso eu pego, entendeu? Então, assim, só que nisso tudo eu acabei esquecendo que lá atrás, quando eu estava no processo de depressão pós-parto, não foi nenhuma técnica dessas. Eu até na época eu lembro que eu vi vídeos da constelação, mas não me pegou. Eu vi vídeos do Corpo Explica, não me pegou. Então eu pensei, não, eu vou fazer aquilo que eu sei, eu vou orar, eu vou falar com Deus, mesmo sem força, porque quando alguém está na depressão, a pessoa às vezes não consegue orar. E aí hoje eu entendo que uma terapia totalmente cristã, totalmente embasada na Bíblia, vai ajudar essa pessoa que não consegue sozinha, entende? E eu já vou te explicar mais à frente sobre isso. Então, eu, quando eu fiz o propósito de oração das tardes da casa limpa, né, da casa edificada, lá no nosso grupo do Recomeço, e eu fiz um jejum de 21 dias, o Senhor começou a falar comigo sobre ocultismo, sobre coisas que poderiam estar na nossa casa e a gente não perceber. Mas eu imaginava que isso era uma oração para os outros, não para minha casa. Aí até que eu vi um vídeo da Nath Rezende no YouTube, Ocultismo Disfarçado, né? De de tudo isso, todas essas técnicas que a gente aprende. E aí foi um desvendar, assim, como as escamas dos meus olhos tivessem caído, eu chorei, eu pedi para o Senhor perdão, né? E desde então eu tenho me posicionado nisso. Tenho me posicionado nisso e eu creio que Deus vai levantar um exército de mulheres que vão ser instrumento nas mãos do Senhor para curar outras mulheres, para levar aquelas que estão cativas, em prisões na alma, em dívidas emocionais, a cura, assim como um dia aconteceu comigo. Então, eu quero dizer para você aqui, nisso, eu fui lá no meu Instagram e limpei tudo, eu tirei tudo, eu peguei e apaguei tudo que tinha lá, e tinha muita coisa, porque uma coisa que eu ensinei para as mulheres que compraram o meu curso sobre marketing é que a gente tem que ser criadora de conteúdo, então a gente tem que todo dia estar lá, e é uma verdade, né? Você tem que todo dia estar lá e postar, né? Para que as pessoas lembrem de você, para que o algoritmo entregue o teu conteúdo para outras pessoas. Então, eu tinha muito conteúdo, né? Muito, muito, muito. Todo dia tinha postagem. E eu falei, apaguei tudo. Só deixei as lives, se você entrar lá no meu Insta, você vai ver eu com os olhos fundos, né? Por conta de passar muitas vezes madrugadas chorando, eu com as lives ali pregando, mesmo com depressão pós-parto. E aí, cada palavra daquelas ali foram as palavras que me ajudaram a sair da depressão. Foi só a palavra, não foi nenhuma técnica. E eu não estou aqui para ofender você que fez, ou que faz, ou que está estudando, ou que se formou. Jamais. Eu honro a sua vida, você está aqui, né? Eu não quero ofender você. O que eu quero falar para você é sobre essas misturas. Peça ao Espírito Santo que ele te mostre. Será que e isso você pode dar um Google aí, você pode ir no chat GBT que hoje está aí, né? Eu aprendi muito a trabalhar com o chat para oferecer, né, o meu trabalho para os terapeutas. Então eu criei as assistentes de IA, que são
como se fosse um robô treinado, né? E ali ele ensina a fazer o post, ensina a fazer stories, ensina a você criar sua mentoria, ensina você a criar o seu método. Tudo isso conforme, né, a gente precisa para estruturar tudo. E também criei os mentores digitais, que era uma forma da pessoa chegar e poder tirar dúvida com quem criou a técnica, né? Então tinha do Freud, tinha do Bert Hellinger, tinha do Dr. Hamler, tinha de vários, né? Então, assim, eu fui e perguntei para o assistente lá, o mentor digital do Freud: existe psicanálise cristã, Freud? E a resposta foi: Freud era ateu. Ele jamais aceitaria uma psicanálise cristã. E se você der um Google, né? Se você não entende muito de chat GPT, dá um Google e pergunta qual é a filosofia por trás da constelação familiar. O que era o fundamento, a filosofia do Criador, da psicanálise? Ele acreditava em Deus? O que era uma pessoa acreditar em Deus para ele? Qual é a filosofia por trás de respirações guiadas? O que é, né, essa filosofia por trás do coaching? Qual é a filosofia por trás da nova medicina germânica, que nem é aceita pela medicina? Então, eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda isso. Nova era, voltar no ventre, né, para acessar memórias, práticas de energização, física quântica espiritualizada, cura energética, reiki, astrologia, lei da atração, então decretos, visualizações criativas, quadro dos sonhos, acreditar que o universo conspira. Assim eu acabo substituindo a fé em Deus pela fé em mim mesmo, né? Entenda isso, entenda isso. Que quando a gente coloca outra coisa no trono de Deus, exaltando a autossuficiência, ao invés da dependência em Deus, a gente acaba entrando nesse ocultismo sutil. Eu já falei no áudio aqui, não é como a feitiçaria, a macumbaria, né? As religiões que a gente vê aí que é muito claro aos nossos olhos. O nosso inimigo, tudo o que ele quer é que você, mulher, esteja tão dispersa, tão enganada quanto Eva. Ele quer que você esteja assim, não, mas isso não tem nada a ver. Não, sabe? É você não entender o mundo espiritual. Quando você não entende o mundo espiritual, você está propensa a ser enganada, enganada. A Bíblia fala, né? Lá quando Moisés ele vai falar com Faraó, os magos do Egito fazem lá um truque das serpentes para tentar enganar. A serpente também faz truques para enganar. Então, nem tudo que funciona vem de Deus. Lembra dessa história? A Bíblia vai falar que a serpente deles foi engolida pela serpente que Moisés havia feito. Então eu quero que você entenda o seguinte: a Bíblia, ela tem resposta, resposta para tudo na nossa vida, para tudo. E muitas vezes nós pensamos, não, mas isso não tem nada a ver. E nessa disso não tem nada a ver, nessa disso que não tem nada a ver, a gente se engana. Mas, Paty, eu estou fazendo bem, eu estou ajudando pessoas. Mas olha um pouquinho para a tua vida. Como que tá a tua vida com essas práticas? Você consegue realmente aquilo que você fala para as pessoas? Você realmente consegue aquilo que você tem ensinado, falado, como que tá os teus filhos, como que tá o teu casamento. Olha para dentro da tua casa, olha para ver se não tem nada aí que entrou por conta disso, por conta desse ocultismo, por conta disso. Nem tudo que funciona vem de Deus. Então, eu quero dizer para você, se você percebeu que buscou em misturas,
mesmo que parecessem pequenas, arrepende-se hoje. Você sabe que a base do evangelho é essa: reconhecer que errou, confessar o pecado e deixar o pecado para que você seja posicionada como filha amada de Deus. Filha amada. Êxodo capítulo 7, do versículo 10 ao 12, você vai ver lá na Bíblia, Êxodo capítulo 7, pode anotar aí para depois você ver. Êxodo capítulo 7, versículo 10 e 12, fala que os magos do Egito imitaram os sinais de Deus, serpente, sangue, rãs, né? Depois lá tem o versículo 22 também, e o capítulo 8 e 7. Então, preste atenção. Preste atenção. Satanás, ele se disfarça de anjo de luz e seus ministros, né? A Bíblia fala isso em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e 15. A Bíblia vai falar de falsos cristos, falsos profetas, farão grandes sinais e prodígios para, se possível, enganar até os eleitos. Mateus 24, 24. O inimigo, ele tá aí. Ele tá aí, né? Ele tá aí para agir através de poder, sinais, prodígios, da mentira, para enganar aqueles que não amaram a verdade. Mas nós precisamos buscar numa única fonte. Porque quando nós buscamos em outra fonte o que só o Espírito Santo faz, nós abrimos portas para o engano. Nós abrimos, são brechas, são misturas, são atalhos. O exemplo que eu te trouxe aqui de quem quis comprar o dom do Espírito, Simão, é um exemplo claro de mistura, de atalho, quando na verdade a gente só precisa de uma fonte. Então, talvez você tenha sido 1% só, mas esse 1% já contamina. E o Senhor está te chamando para limpar a tua casa, para que ela seja edificada e renunciar toda a participação com o ocultismo sutil. Talvez você é aquela pessoa que não sai de casa sem ler o horóscopo, ou ouvir na TV, ouvir no rádio, você consulta, ou você é aquela pessoa que vive, né, dando a desculpa de que é o seu temperamento. Ah, eu fiz o meu Big Five. Ah, eu fiz lá o meu teste na internet. Isso é por conta do meu temperamento. Aí, por conta de você talvez ter ouvido que na Bíblia tem os temperamentos, que é outro engano, né? Você usa isso para dizer, não, mas eu sou sanguínea, né? Eu sou assim, falou, levou, né? Ou você usa isso para dizer, não, mas por conta do meu temperamento, eu sou mais fleumática, né? Então, você vai usando esses enganos para não mudar de vida, para dizer, não, isso é o meu temperamento, quando na verdade você não tem mansidão, não tem domínio próprio, não tem os frutos do Espírito Santo na sua vida. Então, se você percebeu que buscou misturas, eu te convido a orar. Eu te convido a orar comigo nesse momento. Se você não pode orar agora, volte daqui nos 48 minutos desse áudio longo, eu sei, mas é importante. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, por nos honrar. Quando nós honramos a busca de todo o coração ao Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua fidelidade, obrigado por nos abrir os olhos, obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia, obrigado, Senhor, porque o Senhor em todo o tempo tem zelado por nós como um Pai bom. Ah, Senhor, um Pai bom, um Pai presente, um Pai que não se distrai, um Pai que nos atrai de volta a Ti, um Pai que não divide a nossa atenção com outras coisas. Um Pai egoísta, mas um Pai totalmente disponível para expressar o seu amor. E nesse dia o Senhor abriu os nossos olhos e eu te louvo, Espírito Santo de Deus, eu te agradeço, Jesus, obrigado, Pai. Eu agradeço por cada casa representada aqui, por cada uma que teve os olhos abertos, que não sabe explicar ainda o ocultismo sutil, mas que está convencida.
Ah, Espírito Santo está convencida da verdade, e isso é o suficiente para fechar as portas. Ah, Espírito Santo, talvez essa querida que está ouvindo, ela entrou por caminhos assim como eu, mas que tinha ali um incômodo. Ela assistia às aulas, ela anotava, ela tentava praticar, mas tinha um incômodo, tinha algo que incomodava ela, tinha algo que dizia no íntimo dela que não é por aí. Mas ela persistiu porque ela deixou se enganar, Pai. Ah, Espírito Santo, eu sei que esse incômodo, por mais que pequeno que fosse, já era o teu Espírito Santo. E eu já te peço, Senhor, de antemão, que o Senhor cuide dos detalhes da vida das pessoas, cuide dos detalhes, Senhor. Revela o teu amor de Pai para elas, mostra para elas que o Senhor está com elas nesses tempos que virão agora para todo sempre. Mostra para elas, Senhor, que o Espírito Santo ensinará todas as coisas. O que fazer, Pai, agora, Pai? Como fazer? E que outras fontes de renda ter, Senhor. O Senhor fará como o Senhor prometeu. Mas eu te peço, Senhor, derrama uma porção, uma unção, uma capacidade de se posicionar hoje, de fechar as portas hoje, de se desvincular com as trevas hoje, de queimar as pontes, de cortar as alianças com as trevas, com tudo que faz entrar em tentativa de buscar atalhos novamente. Pai, com tudo que é familiar, com tudo que é confortável, com tudo que sacia um buraco da alma, traz uma resposta para o intelecto, tudo que faz sentido, tudo que faz elas se sentirem importantes. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, quebre as cadeias mentais e emoções agora que prendem essa mulher nisso. Espírito Santo, enche essa mulher para que, cheias do teu espírito, elas possam se maravilhar com a verdade. Ah, Senhor. Ajuda-nos com a defraudação que as nossas emoções causam, principalmente com as nossas dívidas emocionais. Todo roubo, Senhor, fomos saqueadas por anos, por décadas, enganadas desde o Éden. Mas hoje uma vida de engano acaba. Hoje uma vida de engano acaba. Hoje uma vida de engano acaba em nome de Jesus. Repitam comigo agora com os seus olhos abertos, vocês que estão convencidas. Se não estejam, nem façam essa oração, porque ela não vai surtir efeito. Mas se você está convencida, se você está arrependida, se você está genuinamente arrependida por ter se prostituído com as misturas, nem que seja só um pouquinho, porque a igreja não trata de alma, porque a igreja não vê o que eu vejo, porque só tratar espiritualmente não é suficiente, tem que tratar a alma também, seja lá que justificativa do inferno more na nossa mente, na sua mente. Entrega a tua mente para Cristo agora. Entrega a tua mente para Cristo agora. E com os seus olhos fechados, os olhos abertos, você que está convencida, repita assim comigo. Minha mente é a mente de Cristo. A minha mente é a mente de Cristo. O meu sentimento é o sentimento de Cristo. Um sentimento de uma filha que obedece o pai. Um sentimento de servo, mansa, humilde de coração. De não querer ser importante, de não querer a glória, mas de glorificar o Pai. Eu sou uma filha que glorifica o meu Pai. Eu quero ser essa filha. Comece a orar ao Senhor e fale: Pai, Senhor, meu Deus e meu Pai. Obrigado, Jesus. Jesus, o Senhor é o Senhor da minha casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu renuncio a todo outro senhorio. Eu renuncio a todo senhorio que eu mesma estabeleci sem perceber. Senhor, eu não sabia, eu não sabia. Tem tanta coisa que eu preciso que o Senhor me convença.
mas eu abro mão de entender em detalhes para experimentar a tua vontade, que excede o entendimento, a sua paz que excede todo entendimento, o seu amor que sempre vai exceder o meu entendimento. O Senhor é maior que isso, e eu me coloco no meu lugar. Eu me coloco no meu lugar e te peço perdão. Senhor, primeiro por ter colocado outras coisas no seu lugar, por ter procurado em outras fontes o que só o Senhor Jesus pode me dar. Mesmo sentindo algum incômodo, mesmo não tendo paz, mesmo tendo tormentos, ansiedade, eu persisti. Mas nesse dia que o Senhor preparou para me alcançar, eu me arrependo genuinamente pelo meu envolvimento com técnicas em nome de Jesus, com ensinamentos falsos, com qualquer outra coisa, com idolatrias no meu coração, com idolatrias a mestres, a métodos, com a ganância do meu coração, o amor ao dinheiro, ter apagado o seu espírito. Meu Deus, eu me arrependo. Comece a falar nas suas palavras aquilo que você se arrependeu genuinamente. Isso, fale com o Senhor. Obrigado, Espírito Santo, obrigado por visitar cada pessoa nesse momento. Obrigado por trazer verdade, Senhor, da contaminação, desse 1% que seja, Pai. Obrigado, Senhor. Vai declarando, vai falando, Pai, eu me arrependo, Pai, eu me arrependo. Vai completando essa frase, Pai, eu me arrependo, e diga do que, qual técnica, o que que você procurou, aquilo que você entregou à sua mente, se aprofundou, talvez teve técnicas que você tentou, mas na sua mente não entrava, você não conseguia entender. Era o próprio Espírito Santo te limpando, não deixando o engano entrar. Aleluia. Obrigado, Senhor, obrigado pela tua palavra, que dá até a maneira de nós nos arrependermos, pois tira de nós toda a maldade. Pedro disse: nós estamos aqui, Senhor, obedecendo o que é preciso fazer quando nós vemos o engano. Continue falando, minha querida, continue orando por cada dinheiro investido numa corrida atrás do vento, correndo atrás do vento por vaidade, como dizem em Eclesiastes, por ganância, por inveja, por soberba, por orgulho, por poder, por parecer importante, em nome de Jesus. Vai confessando agora em nome de Jesus sobre o poder de Deus, seja cheia de Deus, da bondade de Deus. Só a espera de Deus pode gerar arrependimento, por isso se derrame na presença do Senhor. Ele é fiel para te purificar, para te limpar. Se você foi aquela que ministrou na vida de outras pessoas técnicas, filosofias, que você diga: Senhor, eu me arrependo. Tira, Senhor, da vida dessas pessoas. Se eu abrir portas, Pai, eu me arrependo. Aleluia, aleluia. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Agora fala assim comigo: Pai, eu peço o seu perdão e eu recebo o seu perdão. Fala com fé: eu recebo o seu perdão, não porque eu mereço, mas porque o Senhor me perdoa. Eu peço que o Senhor desvincule a minha alma das almas das pessoas com quem eu tive relações ilícitas, ainda que emocionais, mestres, líderes que eu coloquei no lugar de Deus, filosofias, frases de efeito desses líderes, desses mestres, desses mentores, que eu levantei altares, que eu idolatrei. Agora comece a pedir para o Senhor desligar a sua alma dessas pessoas, porque sim, são laços de iniquidade, então são laços de alma. Não importa se teve sangue ou não, mas se teve idolatria, teve vínculo com as trevas.
e você não se sente capaz de ser livre, capaz de parar de assistir, capaz de idolatrar, você se sente em dívida. Uma pessoa te ajudou tanto, fez tanto por você, tirou você do abismo. Você talvez dizia isso de alguma técnica. Ah, mas aquela técnica me ajudou tanto, me tirou da dor, do sofrimento, me trouxe tantos recursos financeiros. Ah, diga para o Senhor, nada me tirou, Senhor, da depressão que não fosse o Senhor. Ah, Senhor, que toda feitiçaria, que todo disfarce, que toda magia mental, hipnose, Senhor, toda aparência de um poder de Deus, Senhor, nós nos arrependemos, Pai. Fala, Senhor, eu me arrependo, eu peço teu perdão pelo amor ao dinheiro, pelas idolatrias e todas as raízes de iniquidade que eu já confessei aqui, pela amargura, pelas dívidas emocionais que a amargura causou, por ter apagado o espírito, e eu recebo o seu perdão. Todo envolvimento com técnicas humanistas, mascaradas de evangelho, métodos místicos contaminados que não eram a palavra pura, científicos ou pseudocientíficos, toda busca que deveria ter sido feita de joelho no chão, confiando no teu poder. Toda a confiança que eu entreguei a outras coisas, a tesouros, os poderes, o meu próprio intelecto, a minha própria sede de conhecimento do bem e do mal, a minha ganância. Ah, Senhor, eu me arrependo. Eu peço o seu perdão, me limpa. Me limpa. O Senhor disse que aquele que está em mim, o Pai me limpa. Pai, mostra que eu tenho um pai, me mostra que eu tenho um pai. Diga, Senhor, eu sei que o Senhor é meu pai, mas eu quero sentir que o Senhor é meu pai. Então, cura, Senhor, cura todo buraco da minha alma que me fez buscar essas coisas, em nome de Jesus. Aleluia, o teu perdão, Senhor, fecha as portas que eu abri. E eu dou uma ordem agora no mundo espiritual. Demônios relacionados à idolatria, à feitiçaria sutil, ao amor ao dinheiro, ao orgulho, a tudo isso que eu deixei de confessar, eu dou uma ordem para que saiam e nunca mais voltem, nunca mais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nunca mais voltem em nome de Jesus, nem para me atacar, nem para atacar minha família, nem para atacar minha descendência. Saiam agora. A ordem é agora. A minha mente é a mente de Cristo. Espírito Santo de Deus. Repete comigo. Espírito Santo de Deus, me enche. Me dá graça para ter os olhos abertos do engano a partir daqui, para ter discernimento espiritual, para ter sabedoria do alto, maturidade emocional e espiritual, Senhor. Me ajuda com a minha incredulidade, esteja comigo, Espírito Santo, em todos os momentos eu confio no Senhor. Toda a minha esperança está no Senhor. E eu peço que o Senhor me ensine o que fazer a partir daqui. Me dê a direção, eu não vou mais terceirizar. Os meus olhos estão no Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu vou orar por você, Pai. Eu concordo com cada oração que foi semeada aqui, genuinamente, Senhor. O Senhor sabe quem orou com fé. Pai, o Senhor conhece os corações. Fale com elas, Pai. E eu ligo na terra e eu peço para que o Senhor ligue no céu. E eu desligo todo o vínculo com as trevas causadas por essas portas de disfarce que tinham sido abertas sem que elas entendessem, Pai. E eu religo a vida delas no reino da luz em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome, Pai. Eu oro, Pai. Abençoa as tuas filhas, Senhor. Abençoa as suas casas, Senhor. Mostra o teu poder. Revela o teu amor, Senhor. Abre portas que são suas, Senhor. Prova da tua fidelidade, Senhor, o teu maná.
no dia em que elas precisarem. Manda o maná, Senhor, no dia que elas precisarem. Se for por um deserto, o processo que elas entram a partir de hoje, ou que elas estão, dê a elas a descoberta de que o deserto vai passar, e quanto mais submissas e amorosas ao Senhor, honrando a Ti primeiro, mansas, posicionadas em honra, Senhor, mais rápido o deserto ele vai passar. O deserto só dura o tempo que o Senhor quiser, Senhor. Não mais por rebeldia, por murmuração. Faz prova da tua fidelidade, Pai. Revela a tua palavra. Mostra para cada uma delas que o Senhor é um Deus soberano na vida delas. Pai, obrigado, obrigado. Eu te agradeço, Senhor, pelos testemunhos que ouviremos, Senhor, a partir deste propósito, Pai. Aleluia, amém, amém e amém. Amém? Que você não fique em dúvidas em relação a nada, mas que você peça ao Espírito Santo, me mostra, fala comigo, me conduz. É um processo pelo qual eu também estou passando e tenho feito essa oração. Espírito Santo, me conduz, eu não quero mais errar, eu quero fazer a tua vontade. E o Espírito Santo, ele vai te conduzir, ele vai te mostrar. Eu quero dizer para você que na palavra de Deus, nós conseguimos encontrar a cura da alma, a cura das rejeições, das depressões, das ansiedades, dos abusos, tanto físico quanto emocional, mental, na palavra de Deus. E eu tenho estudado muito sobre isso para preparar para vocês que desejam, né, buscar em Deus essa cura, esse discernimento, a sabedoria que vem do alto, através da terapia da alma, aonde vai ser uma terapia totalmente bíblica, sem misturas. Paty, mas como que eu vou colocar, né, as minhas emoções em ordens com a Bíblia? Paty, como que eu vou trabalhar aquilo que tem me incomodado, a ansiedade, os pensamentos que não me largam com a palavra de Deus? E eu posso testemunhar para você, eu vivi essa cura lá atrás, mas por entrar nesses ensinos eu acabei esquecendo disso. Eu posso dizer para você que eu tenho pessoas que eu atendo, depois que eu me posicionei, que elas estão curadas usando somente a palavra. Mas você vai precisar, claro, pagar um preço, se posicionar em Deus, sem misturas, sem atalhos, somente Ele. Amém? Para mim saber que você ouviu até o final esse áudio longo aqui, eu quero que você reaja aqui com a pombinha do Espírito Santo, né? Representando o Espírito Santo, porque ele é o único que vai te guiar, te direcionar ao centro da vontade de Deus. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro no dia 19. Estamos chegando na reta final.